Oi, pessoal, tudo jóia? Aqui, hoje eu vou falar para vocês de 3 sinais que você virou funcionário da sua própria empresa. Se eu te dissesse que talvez você tenha construído um emprego muito caro em vez de uma empresa, você concordaria? Porque pensa comigo. Se amanhã você precisar sair, ficar uma semana, 15 dias longe da clínica, o que acontece? Tudo continua funcionando? Ou você já consegue começar a imaginar aí mensagens chegando no WhatsApp, a equipe te ligando por tudo, pacientes entrando em contato direto com você, problemas aparecendo e aquela sensação de que se você sair, tudo para. Porque se for assim, talvez você não tenha uma empresa, não seja dono de uma empresa. Talvez você seja o funcionário mais caro dela. Eu sei que a frase é forte. Muita gente deve ter essa hora pensando assim, eu não assim comigo. Aliás, quando eu falo isso para algum empresário da saúde, a primeira reação é assim: não, imagina, eu sou o dono. Mas aí eu faço uma pergunta simples: se você parar, a empresa continua crescendo? E normalmente vem aquele silêncio, os grilinhos, né? Cri, cri. Porque muitos médicos, dentistas, fisioterapeutas ou outros profissionais da área de saúde e donos de clínicas que eu conheço são excelentes profissionais, são referências das suas áreas, excelentes mesmo. Mas sem perceber, eles acabaram se tornando o centro de tudo. E quanto mais o negócio deles, a clínica ou o consultório cresce, mais cansados eles ficam, mais ocupados, mais sobrecarregados, mais presos. E aí existem 3 sinais muito claros de que isso está acontecendo. Talvez você se identifique com um deles, ou quem sabe com os 3. Espero eu com nenhum. Mas enfim, eu vou te apresentar esses 3 sinais e você analisa aí comigo. Antes de eu falar deles, eu preciso só te dizer uma coisa também. E se aparecer para vocês, se identificar com 1, 2 ou 3, não entre em desespero, tá, gente? Porque é mais comum do que parece. Porque quando começamos um negócio, ele é natural nós fazermos tudo. Então, quando a gente abre um negócio, você vende, você atende, você resolve qualquer tipo de problema, é você que compra, é você que contrata, é você que é o responsável pelo financeiro, você atende o WhatsApp, você apaga o incêndio, você faz tudo. Esse é o início de todo o negócio. Tudo bem, é comum, independente do seu setor, independente do tipo de negócio que você tem. No começo isso faz parte. Só que o problema é que a empresa cresce. Você contrata funcionário, uma secretária, um auxiliar, e a equipe vai crescendo, vai crescendo. E antes você atendia 3 pacientes, agora 4, 5, 6, o número de pacientes aumenta, as demandas aumentam. Mas muitos empresários continuam operando exatamente como operavam quando tinham aquela estrutura pequena. E aí aparece um custo que ninguém vê. Porque ele não é só um custo financeiro, é emocional, é físico, é na saúde, é na família, na qualidade de vida. É aquela sensação de estar sempre trabalhando, você vai para casa e continua trabalhando, mesmo assim, quando teoricamente você não está. Você acorda cansado, você dorme cansado, e aí começa a conta chegar, porque o corpo da gente cobra, a mente cobra, a família cobra. E muitas vezes a gente só percebe isso quando já está completamente esgotado, quando já está tudo caótico. O primeiro sinal é quando tudo precisa passar por você. E talvez esse seja o mais comum. Tudo precisa passar por você. Tudo. Gente, eu tô falando de tudo mesmo. Absolutamente tudo. A equipe te pergunta tudo. Posso fazer isso? Como você quer aquilo? O paciente pediu isso. O fornecedor perguntou aquilo.
Você aprova tudo, resolve tudo, decide tudo. Ninguém faz nada sem você. E no começo isso pode até te dar uma sensação assim, de controle. Você pensa, se está passando por mim, é porque estou acompanhando. Mas eu vou te contar uma coisa. O que parece controle, muitas vezes é dependência. Porque uma empresa saudável, ela não pode depender de uma única pessoa para funcionar, seja essa pessoa o dono, principalmente. E quando tudo passa pelo dono, ninguém cresce. A equipe não cresce. Porque ela aprende que quem resolve é você. Os líderes não crescem, porque eles não têm autonomia. E o próprio empresário também não cresce, porque vive preso na operação. E sabe o que é curioso? Muitas vezes, assim, os donos reclamam para mim. Minha equipe não assume responsabilidade. Minha equipe não faz nada sem mim. E aí, sem perceber, ele centralizou tudo. E ninguém assume aquilo que nunca teve permissão para assumir. Então, pense, né? A equipe que não tem autonomia. Então, se eles não têm permissão, vamos analisar o segundo sinal. Me responde uma coisa aí. Você chega em casa, mas continua trabalhando? Você está lá no sofá, mas a cabeça continua lá na sua clínica? Você está jantando, mas responde um WhatsApp. Você está com a família, mas a cabeça está lá no financeiro. Pensa na agenda, pensa na equipe, pensa nos diversos problemas, pensa naquele paciente, pensa naquela pendência que ficou no fim do dia. E quando vai dormir, continua pensando. Você até saiu fisicamente da clínica, mas o emocional continua lá dentro. E isso é extremamente desgastante, porque ninguém, mas ninguém mesmo, consegue viver em estado permanente de alerta. O ser humano, ele precisa descansar, ele precisa desligar, precisa recuperar suas energias. Só que muitos empresários da saúde vivem como se estivessem de plantão 24 horas por dia. Essa hora você está se pensando, será que eu sou assim? E o problema é que isso vai sendo normalizado. Você começa a achar normal estar cansado. Você pensa, minha profissão. Você acha normal estar estressado. Ah, meu trabalho é delicado. Você acha normal trabalhar no final de semana. Normal responder mensagem 10 horas da noite. Você pensa que é essencial. Só que isso não é normal. Isso é sobrevivência. E sobreviver não é o objetivo de quem constrói uma empresa. Vou falar para você que tem mais um sinalzinho, que é o nosso terceiro sinal. E ele é mais delicado ainda do que esses dois que eu te contei. Esse terceiro sinal, ele é delicado pelo seguinte motivo. Ele costuma vir disfarçado de excelência. Talvez você já tenha falado isso. Se eu não fizer, ninguém faz direito. Eu preciso revisar tudo. Você também deve ter dito. Ninguém faz como eu. E, sinceramente, em muitos casos você pode até ter razão, viu? Você pode realmente fazer melhor. Mas, no meio de tudo isso, tem uma armadilha aí. Porque excelência é uma coisa, centralização é outra. Porque quando tudo depende do dono, a empresa ela vai crescer, mas cresce até o limite da energia dele. Então, se o dono cansou, acabou-se as forças. E ninguém consegue sustentar isso para sempre. Aliás, né?
Se tudo depende de você, você não tem uma empresa. Você tem um emprego muito caro e um emprego que não permite férias, que não permite descanso, que não permite liberdade. Porque o crescimento da empresa, ele vai estar diretamente ligado ao quanto você consegue se sacrificar. Isso não é sustentável a longo prazo. Entenda. Está aqui uma reflexão importante, tá? Uma empresa saudável não depende da presença constante do dono. Ela depende de liderança, depende de processos, depende de clareza, ela depende de indicadores, pessoas, porque o objetivo nunca foi construir algo que aprisionasse você. Você não fez uma empresa para virar um prisioneiro. Muito pelo contrário. Seu objetivo sempre foi construir algo que permitisse ter mais liberdade. E você entrou numa armadilha. Mas você quer tranquilidade, qualidade de vida, e nada disso você conseguiu ainda. Você quer presença com a sua família, mais paz, porque o sucesso ele não é trabalhar até o exaustão. O sucesso ele é construir algo que funcione sem existir que você esteja apagando incêndio todos os dias. Essa é a grande reflexão. Entendeu? Então, eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Se você precisasse se afastar da sua clínica por 15 dias, o que aconteceria? Não precisa me responder, não. Responde para si mesmo e reflete.